Olá, tudo bem, turma? Eu falei para vocês que a nossa história não terminava no capítulo 10, que a gente ia continuar falando sobre industrialização brasileira no capítulo 11, não foi isso? Então, hoje estaremos continuando o assunto que a gente começou na aula passada, que foi sobre industrialização brasileira. Sendo que na aula passada a gente estudou a industrialização brasileira até 1929. E hoje a gente vai estudar a partir de 1929, especificamente década de 30, tá? A gente tinha visto, só para relembrar um pouquinho, a gente tinha visto que a industrialização no Brasil, ela foi tardia, né? E ela conseguiu começar a caminhar após 1850. Né? Século XIX, época em que países europeus, Estados Unidos já estavam vivendo a segunda revolução industrial. E a gente começava a se industrializar por alguns motivos, né? Ou melhor, porque algumas coisas favoreceram esse nosso processo de industrialização. Falamos da lei de terras em 1850, falamos da proibição do tráfico de escravos, falamos como a vinda dos imigrantes e, posteriormente, em 1888, né, a abolição da escravidão, favoreceram para o declínio da cafeicultura e para a ascensão da indústria, né? Falamos também que a região sudeste, principalmente São Paulo, né, foi a cidade pioneira nessa industrialização, justamente por trazer condições favoráveis do período da cafeicultura, né? Tinha capital acumulado, tinha boa infraestrutura. A gente vai falar novamente sobre isso hoje ainda, ok? Então vamos seguir a partir da década de 30. Eu tinha falado para vocês da crise de 29, né? O quanto a crise de 29 favoreceu, não só a crise de 29, quanto o período da Primeira Guerra Mundial favoreceram o investimento dentro da indústria nacional, né? E é sobre isso que a gente vai falar a partir de 1929, ok? Olha para cá. A industrialização brasileira na era Vargas, né? 1930 a 1945. Gente, coloquei aqui para vocês que Vargas, ele tinha um projeto nacionalista e desenvolvimentista. O que é isso? Desenvolvimentista que visava o desenvolvimento econômico do país. Nacionalista através da valorização do nacional, daquilo que era nosso, principalmente relacionado à indústria. Ele achava que o desenvolvimento vinha com a industrialização, mas que essa industrialização tinha que ser nacional, né? Deveria haver o desenvolvimento de uma indústria nacional, o fortalecimento dessa indústria, no caso, né? Que ela já vinha se desenvolvendo lá desde 1850. E aí, eu coloquei para vocês que isso foi resultado da sua política econômica protecionista e da valorização do capital nacional. Uma política protecionista, gente, ela sempre visa beneficiar a nação. A nação para que haja sempre o menor número possível de importações, tá? E isso é feito através da valorização do capital nacional, principalmente. Existem várias medidas, inclusive até hoje, de se promover uma economia protecionista, tá? Mas a valorização do capital nacional é essencial. Valorizar o nosso capital, ok? Continuando. Falamos da crise de 29, né? Que a crise de 29 ela favoreceu o enfraquecimento do café, das oligarquias cafeeiras, né? O café, a cafeicultura, ela já vinha entrando em crise e a crise de 29 fez com que realmente o ciclo do café entrasse em fadiga, né? Ficasse totalmente arruinado. Por quê? Lembra que eu falei que a crise do café foi uma crise de superprodução e de subconsumo? Produziram-se sacas e sacas de café e esses estoques, essas sacas tiveram que ser inclusive queimadas, porque não tinha mercado consumidor para comprá-las.
Lembra? Eu falei para vocês que desde a Primeira Guerra Mundial e principalmente durante a crise de 29, o número de exportações desse nosso café reduziu absurdamente, né? Os países europeus, os Estados Unidos, eles passaram a olhar, né, durante a crise de 29, para o seu restabelecimento, para que a sua economia voltasse ao normal. Então, eles fecharam um pouquinho a importação de produtos vindos de outros países. No nosso caso, a importação do café, tá? Que era o principal produto exportado por nós. E aí, gente, essas oligarquias cafeeiras que perderam poder econômico passaram a perder também poder político. Vocês sabiam que nessa época a economia e a política estavam totalmente interligadas. Durante o ciclo do café, o país vivia na chamada política do café com leite, né? E com a queda das oligarquias cafeeiras, houve uma brecha para uma abertura política, para uma mudança política, tá? E foi nesse contexto que acontece o golpe de 1930, ou a Revolução de 1930, que é quando Getúlio Vargas entra no poder. Esse assunto, gente, pode parecer muito com história, né? Vocês, com certeza, já vão estudar o período de Vargas, JK, dentro de história, e aí vocês vão entender mais a fundo como que isso aconteceu, né? Como assim golpe de 1930? Por que foi um golpe? Ele não foi eleito através de eleições diretas? Enfim, não cabe aqui na nossa aula de geografia falar sobre todos esses detalhes. O que a gente quer falando da Era Vargas? Especificar a industrialização. Por que eu começo a falar a partir de Vargas? Na geografia, a gente começa a falar a partir de Vargas, vai para JK, governos militares, mas por que é a partir de Vargas? Justamente porque foi o período de culminância do processo de industrialização, de intensificação do processo de industrialização. Eu disse para vocês que ele se inicia lá a partir de 1850, mas ele ganha força, ele ganha solidez, ele consegue ganhar concretude a partir da década de 30, a partir do governo Vargas e dos vários investimentos e dessa política nacional desenvolvimentista, tá? Por isso que a geografia começa a estudar. Como que esses governos influenciaram na dinâmica da acumulação econômica e industrial do país. Tudo bem? Então, isso depois sobre o golpe, enfim, vocês leiam mais em história, tá? Mas coloquei aqui para vocês que esse novo poder político criou um horizonte seguro para investimentos industriais internos, livres de concorrência e com produção de bens de menor qualidade a preços mais elevados. Isso para a economia do país era ótimo, porque no momento o país precisava fortalecer o seu mercado interno e ganhar dinheiro com ele, já que as exportações já não estavam mais trazendo o lucro que traziam, tá? Características. Então, a gente vai começar a falar sobre as características desse governo Vargas que favoreceram, que influenciaram de alguma forma a nossa dinâmica urbano, industrial e econômica, tá? Primeira característica foi a política alfandegária protecionista, que eu já havia comentado um pouquinho lá no início com vocês. Que se baseou na desvalorização cambial e na proibição da importação de certos itens. Eu já tinha falado para vocês o que uma política alfandegária protecionista prevê, né? Essa política protecionista, ela existe até hoje nos países para valorizar o seu mercado interno, né? São medidas econômicas que o Estado toma para tentar aumentar as suas exportações e diminuir as importações, ou seja, para incentivar o mercado interno, incentivar a dinâmica da economia nacional.
E aí, durante Vargas, essa política alfandegária ela foi feita de cara com a proibição da importação de alguns produtos. Então, produtos que anteriormente eram importados pelo Brasil, nesse momento passaram a ser proibidos, né? Não poderia mais ser importados, porque a ideia era não mais importar e sim produzir dentro do país, que é até a característica seguinte que nós vamos ver. Tá? Desvalorização cambial, gente. A desvalorização cambial é quando você acaba desvalorizando a sua moeda comercial, né? De exportação e importação, para que não seja vantajoso importar, né? Para que seja muito mais vantajoso se produzir internamente. Isso às vezes acaba sendo um tiro no pé, né? Do próprio sistema econômico. Favorece no início e prejudica depois, com o aumento da inflação, por exemplo. Mas nessa época foi viável. Conseguiu alcançar os objetivos iniciais. Com a desvalorização cambial, acabava-se desvalorizando também as importações de produtos estrangeiros e favorecia a produção de produtos nacionais, ok? Coloquei aqui para vocês que isso ocorre devido à queda da moeda nacional em comparação à moeda dos demais países, a desvalorização cambial, só para vocês não esquecerem, tá? Mas eu já havia falado. A segunda característica foi a substituição de importações. Ora, se na política alfandegária protecionista ele proibiu a importação de alguns produtos, o que a gente ia fazer? Principalmente a classe, né, mais nobre, ia ficar sem esses produtos? De jeito nenhum. Então, se eu não poderia importar, o que eu tinha que fazer? Produzir. Foi aí que a principal característica desse governo de Vargas para incentivar a industrialização, para fortalecer a industrialização no Brasil. Substituição de importações, a política de substituição de importações, que nada mais era do que aquilo que era importado passa a ser produzido dentro do território, tá? Aqui, ó, produz-se internamente aquilo que antes era importado. Coloquei para vocês a terceira característica, que é a característica do Estado empresário. Gente, o nome já adianta pra caramba, né? O que significa isso? O Estado empresário é aquele Estado keynesiano. A gente pode até contextualizar com a história mundial, né? A crise de 29 nos Estados Unidos gerou o crash da Bolsa de Nova York, gerou uma crise econômica absurda e o período de restabelecimento da economia norte-americana ocorreu através de uma política keynesiana, né? O que é uma política keynesiana? É o contrário do liberalismo econômico. É quando o Estado participa da economia, ele atua na economia, ele não fica só de fora observando, ele é o poder maior, ele é atuante, tá? Então a gente chamou isso de Estado empresário, porque além dele atuar na economia, ele criou meios para gerar renda dentro do país. Como? Criando indústrias, principalmente. Então ele é o empresário. Se eu tenho indústrias no meu nome, eu sou uma empresária. O Estado tem indústrias criadas por ele, ele é um empresário, tá? Então, é aquele Estado atuante na economia e na produção industrial. Próxima característica que eu coloquei para vocês foi a criação de uma legislação trabalhista. Vargas assistiu os trabalhadores que migravam para a cidade com o êxodo rural, criando, por exemplo, o salário mínimo, tá? Um dos grandes benefícios que surgiram no período Vargas, que a gente carrega até hoje, foi ter uma legislação trabalhista. Foi o período da criação do salário mínimo, como está sendo dito ali. Vargas criou também as férias remuneradas, o 13º, enfim, benefícios para o trabalhador, né? Óbvio que não tudo de uma vez.
paulatinamente, aos poucos. Mas, de certa forma, ele gerou bastante ganhos para a classe trabalhadora. Gente, por que isso? Mais uma vez, voltando para a história, vocês vão lembrar que Vargas era um presidente populista. Ele entrou no governo a partir de um golpe, mas ele teve o seu segundo governo porque ele foi amado, ele foi idolatrado por muitas pessoas. Ele conseguiu desenvolver a indústria nacional, então isso na época foi até hoje, né, a gente vê essa importância, tanto que a gente está estudando aqui, mas enfim, imagina na época você imaginar ver essa grande mudança e evolução na economia do país. E ele olhava para o povo. Ele olhava para o povo não porque ele era bonzinho, ai que peninha. Ele olhava porque ele sabia que ele precisava de um mercado consumidor. Galera, se eu estou trabalhando com a indústria, eu estou produzindo certos produtos, né? Nesse caso, no início da indústria brasileira, a indústria têxtil. Se eu estou produzindo, eu preciso de gente que consuma aquilo que eu estou produzindo, concorda? Se eu estou produzindo produtos de baixo valor agregado, com uma tecnologia mais arcaica, que era a indústria têxtil e alimentícia, não faz muito sentido eu querer exportar esses produtos, porque os outros países também possuem essa tecnologia, também investem nesse tipo de indústria, enfim. A ideia, então, é ter quem compre dentro do nosso próprio país. E para que a gente tenha quem compre, a gente precisa de trabalhadores com dinheiro. A gente precisa de uma classe assalariada que se torne mercado consumidor, tá? Então, por isso, essa legislação trabalhista, para que o trabalhador tivesse condições de se tornar mercado consumidor daquilo que ele próprio produzia, ok? Entra, inclusive, deixa eu colocar aqui para vocês. A legislação trabalhista, ela se tornou extremamente importante para o desenvolvimento da indústria, junto com a concentração fundiária e com a modernização gradativa do campo, tá? Porque, ao mesmo tempo que a indústria na cidade atraía as pessoas do campo, no campo estava acontecendo a lei de terras, lembra lá em 1850, que intensificava a concentração fundiária, estava acontecendo a modernização gradativa do campo, que diminuía a necessidade de uma mão de obra humana, né, e aumentava uma necessidade do uso de máquinas, enfim, e acontecia o êxodo rural. A galera era expulsa do campo para a cidade, né, virando mão de obra disponível para o mercado, que na época era o desenvolvimento da indústria, ok? Esse salário mínimo, gente, ele entra em controvérsia. Existe uma disputa entre entre o lado positivo da criação desse salário mínimo, que foi propiciar a formação de um mercado consumidor, mas existe também a nossa reflexão sobre o lado negativo do salário mínimo, que é justamente existir um salário mínimo, uma padronização de um salário, sem levar em consideração as funções, né? E por quê? Esse salário mínimo, ele era cotado por baixo, realmente mínimo. O mínimo, o básico necessário para que aquele trabalhador seja um consumidor. Só que isso padronizava os valores, mesmo em diferentes funções. E a gente carrega, é óbvio que não mais dessa forma, mas até hoje essa ideia do salário mínimo, de que existe uma padronização, né? É como se aquele fosse o mínimo necessário que alguém possa receber. Mas a gente sabe que esse mínimo ele é cotado por baixo. Ele não satisfaz as nossas necessidades e não satisfazia no passado, tá? Por isso que depois também de um tempo os sindicatos se fortaleceram, enfim, por uma luta pela luta de uma melhoria nesse salário mínimo, tá? Mas
vale aqui a nossa reflexão de entender que na época foi vantajoso pelo fato de conseguir gerar esse mercado consumidor que era tão necessário. Quinta característica, investimento em indústria de base. Gente, esse foi o grande diferencial também do governo Vargas, porque até aqui o Brasil se baseava numa indústria têxtil e alimentícia, né? Indústria de bens de consumo não duráveis, como eu disse para vocês. E aí Vargas começa a perceber que não dá para ficar só nisso. Que se eu quero, posteriormente, ter uma indústria, um parque industrial forte, diversificado, eu preciso começar a investir em indústria de base. O que é uma indústria de base? É o que a gente diz, é o que a gente chama de indústria básica. É aquela indústria que vai servir de base para outras indústrias. Por exemplo, que vai fornecer matéria-prima para outras indústrias. Coloquei aqui para vocês. É o tipo de indústria em que a sua produção é absorvida por outras indústrias, como máquinas e matéria-prima. Geralmente, siderúrgica, metalúrgica, indústria petroquímica, de cimento. Por exemplo, se eu tenho uma indústria de móveis de plástico, se eu quero criar uma indústria de móveis de plástico, eu preciso ter uma indústria que forneça o plástico. Essa seria a indústria de base, a indústria básica, tá? Ferro, alumínio, plástico, cimento, ok? E aí Vargas começa a incentivar o desenvolvimento da indústria de base no Brasil. E ele cria, a partir de então, mistura o seu poder de Estado empresário, né, Estado keynesiano, com essa necessidade de investimento em indústria de base e cria diversas empresas estatais. Coloquei aqui para vocês o exemplo. Em 1941 foi criada a CSN, logo depois a Vale do Rio Doce, né, de minério de ferro, que hoje é uma indústria privada, mas era estatal. A Petrobras foi criada em 1953, assim como a Eletrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? A Petrobras, gente, ela veio para dinamizar ainda mais a acumulação urbana e industrial do Brasil pós Segunda Guerra Mundial, quando o mundo mais uma vez entra em recessão, tá? Devido a uma grande guerra. E aí a Petrobras vem para dinamizar isso tudo. A Petrobras que hoje tem um mercado misto, né? Ela é metade privada, metade estatal. Próxima característica foi sobre aquilo que a gente já havia comentado, inclusive, no capítulo 10. Como que aconteceu a aglomeração e a acumulação urbana e industrial em São Paulo? Por que que isso aconteceu em São Paulo? Né? A gente já tinha dito que a indústria ela se desenvolve na região sudeste, se desenvolve em São Paulo, e isso não só se desenvolve, como se aglomera, tá? Durante esse período de fortalecimento da indústria no governo Vargas, a indústria ela se fortalece especificamente na região sudeste, principalmente em São Paulo, tá? Pelo mesmo motivo que fez com que a indústria surgisse ali. Infraestrutura de transportes, sistema bancário e exército industrial de reserva, tá? Infraestrutura de transportes deixada por quem? Pela cafeicultura, né? Pelas oligarquias cafeeiras. Principalmente nessa época, as ferrovias que ligavam o oeste cafeicultor ao Porto de Santos, por exemplo. Coloquei para vocês, sistema ferroviário do interior para o litoral. Posteriormente, né, futuramente, essa infraestrutura de transporte se ampliou para o sistema rodoviário. Sistema bancário, que consistia em passar o capital da cafeicultura para o capital da indústria, né? A região sudeste, principalmente São Paulo, tinha um capital acumulado da época do café, né? Do ciclo econômico do café. E exército industrial de reserva.
devido àquelas características que nós falamos anteriormente, êxodo rural, devido à concentração de terras, e etc. Isso gerou um exército industrial de reserva, que era a nossa mão de obra, fartura de mão de obra e, consequentemente, de mercado consumidor, favorecendo o desenvolvimento da indústria. Tá? Continuando. Organização socioespacial. Como que era a organização socioespacial, né, geográfica, no contexto industrial da era Vargas? Porque a gente tinha visto lá no capítulo 10 que durante os ciclos econômicos o Brasil ele tinha sua economia baseada em uma economia de arquipélago, não foi isso? Onde não havia conexão entre os ciclos econômicos. Cada região, cada parte do país tinha o seu desenvolvimento, tinha aquilo que gerava capital e um ciclo não se comunicava com o outro, tá? Eu falei para vocês que isso perdurou durante o século XX, inclusive, mas que realmente isso só passa a diminuir no governo JK, tá? Que é quando vocês vão ver mais para frente, que é quando o governo começa a incentivar essa aproximação, essa interligação entre o território brasileiro, né, entre as cidades do território brasileiro como um todo. Mas na era Vargas, com esse fortalecimento da indústria, a gente já começa a mudar esse cenário. A economia de arquipélago passa a ser desconstruída aos poucos. E a gente começa a desenvolver uma economia de aglomeração. O que é uma economia de aglomeração? Coloquei para vocês, é uma concentração de indústrias atraídas pela boa infraestrutura local e pela existência de outras fábricas, que possibilitaram a criação do quadro de complementariedade industrial. Gente, a indústria se desenvolve na região sudeste, ela começa a se multiplicar e a se concentrar também na região sudeste. E aí começa a gerar essa tal economia de aglomeração. O que é isso? A indústria se desenvolveu, ok, mas ela se desenvolveu por todo o território brasileiro? Quando eu falo lá, quando eu falava, por exemplo, de ciclos econômicos, ciclo da borracha, se desenvolvia por todo o território brasileiro? Não. Café, todo o território? Não. Cana-de-açúcar, todo o território? Não. A indústria também não. A princípio também não. A indústria se concentrou na região sudeste por todos aqueles benefícios que a região sudeste já tinha, tá? E isso, gente, acaba sendo um ciclo. Se eu começo a ter, sei lá, eu instalo 3 indústrias na região sudeste. E aí existe uma outra indústria querendo surgir. Essa indústria ela vai preferir se instalar num lugar que já tem condição prévia para isso, que já tem infraestrutura, que tem banco, por exemplo, né? Porque até então não existiam bancos. Ela prefere se instalar próximo de outras indústrias, ou ela prefere ir para um lugar isolado, sem infraestrutura de transportes, sem bancos, sem outras indústrias ao redor? Obviamente que não, né? Ela vai preferir aquela área, aquele local que já tem outras fábricas, que já tem uma logística melhor de funcionamento para a indústria, que no caso era a região sudeste, tá? A gente chama isso de complementariedade industrial. O que é isso? Se eu tenho, lembra que eu dei o exemplo da fábrica de cadeira de plástico? E que essa fábrica de cadeira de plástico, ela precisava de uma indústria de base que fornecesse o plástico. Gente, não faz sentido que elas estejam próximas. Ou melhor, não fazia sentido, porque atualmente, né, diante do processo de globalização, do avanço dos meios de transporte e de comunicação, a gente já não precisa mais que a indústria esteja fisicamente, geograficamente próxima
da sua matéria-prima ou de outra indústria. A gente não precisa mais disso. Mas lá na década de 30, quanto mais próximo, melhor era, concordam? Então, esse era o quadro de complementariedade, ia virando um ciclo vicioso, uma indústria puxando a outra. E isso só aumentava a aglomeração, a intensificação, a concentração de indústrias dentro de um mesmo lugar, que era a região sudeste e que era principalmente a cidade de São Paulo, tá? Lembrando que, como eu disse para vocês, com o tempo isso vai mudando até chegar aos dias atuais, né? Eu disse que durante a era Vargas, a gente começa a desconstruir a economia de arquipélago. Começa. A partir do governo de JK é que a gente vai começar a ter realmente o governo se preocupando em criar medidas, por exemplo, para atrair pessoas para a região norte e nordeste do país, para atrair indústrias para a região norte e nordeste do país, ou seja, para inserir as outras regiões, os outros estados dentro desse contexto industrial, econômico, que até então estava concentrado somente na região sudeste. Tá? Vocês vão ver que, por exemplo, uma grande medida para que isso acontecesse foi a própria transferência da capital, né, que saiu do Rio de Janeiro para Brasília. Então, gente, é algo que vocês precisam prestar atenção, porque não vai ficar por aqui. A gente vai voltar sempre nesse assunto nos outros governos que serão estudados. JK, governo militar, tá? E sempre lembrando de trazer para os dias atuais, como essa complementariedade industrial já não se faz mais necessária. Muito pelo contrário, né? Hoje a gente vive uma guerra dos lugares. Hoje a gente trabalha com o que a gente chama de fatores locacionais. Cada local tentando atrair indústrias através de benefícios, através de redução de impostos, né? Incentivos fiscais, leis ambientais frágeis e etc. Ficamos por aqui. A partir do capítulo 12, eu não estarei mais com vocês, tá? Em Geografia 2, será outro professor, mas ele vai dar continuidade. Essa é uma matéria sequencial. A gente começou a falar da industrialização até 1929, depois na Era Vargas, e ele vai continuar com vocês JK, governo militar, até os dias atuais. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada pela atenção de quem ficou assistindo até aqui. E em Geografia 1, eu vou continuar com vocês, tá bom? A gente vai continuar lá conversando sobre as questões mais físicas e ambientais da geografia, mesmo nos próximos capítulos, tá bom? Beijos e até a próxima.